E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área. Acabou alguns segundos atrás. Sport 2, São Paulo 2, um empate com sabor de vitória para o São Paulo, mais um empate com sabor de vitória. São Paulo vem de empate a duras penas contra o Atlético Nacional na Libertadores da América e agora no Campeonato Brasileiro poupando muitos titulares com o time praticamente todo reserva. O São Paulo traz um empate importante que poderia até ser vitória. Se o São Paulo apertasse um pouco mais, se o São Paulo tentasse um pouco mais na segunda etapa, conseguiria a virada, porque o time do Sport é fraquíssimo, não é à toa que é o último colocado da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de 2025, mas diante do contexto, diante da situação onde o São Paulo não tem um elenco farto, ficou mais do que provado hoje que o São Paulo carece de peças, né? O São Paulo tem a base de Cotia como salvamento, mas só a base não adianta. O São Paulo precisa ter novos atletas, o São Paulo precisa ter mais jogadores, mas diante de todo o buraco financeiro que essa diretoria amadora e horrorosa colocou o São Paulo, por conta do FIDIC, que a gente fica impossibilitado de investir e trazer mais atletas, mais jogadores, a gente está tendo que cortar na carne realmente, nesse sentido. O São Paulo está tendo que enxugar a folha salarial, reduzir custos, e mesmo diante de tudo isso, o São Paulo continua sempre no vermelho, porque essa incapacidade dessa diretoria amadora, nojenta que o São Paulo tem, completamente incapaz de gerir um clube do gigantismo do São Paulo. Mas, então, diante de todo esse cenário, ficou constatado que o São Paulo conseguiu, um ponto, conseguiu trazer um ponto diante depois dessa situação de um time completamente reserva. Vamos falar desse jogo, vamos analisar a escalação do Crespo, vamos projetar essa rodada, mas antes quero muito contar com o teu joinha, deixa o teu like aqui, que é super importante pra gente. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho aqui embaixo para receber sempre notificações de vídeos novos que a gente lança aqui, tá bom? Galera, como eu disse, como eu adiantei, o Crespo colocou praticamente o time todo reserva do São Paulo, até com o goleiro, né? O goleiro Yang fez a estreia. É um goleiro fraco, né? Deu para notar, um goleiro muito fraco. O São Paulo vai precisar ir para o mercado, não dá para contar com o Yang, com o Leandro, goleiros da base do São Paulo ainda sem nenhuma rodagem, sem nenhum preparo emocional, sem conseguir, né? Fazer as vezes de reserva do Rafael. Não vai ter condição. O São Paulo disputando Libertadores e Copa do Brasil, o São Paulo vai ter que ir atrás de um goleiro. O scout do São Paulo tá aí para isso, vai ter que ir atrás, garimpar, trazer um jogador importante aí para ser reserva do São Paulo, porque não tem condição, né? O Yang mostrou que ele não é um goleiro preparado ainda para ser reserva do São Paulo. Ele pode ser um terceiro goleiro, ele pode eventualmente fazer as vezes ali, mas não dá para ser reserva imediato do Rafael. Na direita ele colocou o Mike, que daqui a pouco eu falo de um capítulo à parte aqui do Mike. Abriu pela esquerda o Patrick, né, um jogador fraco também, que já mostrou que não tem condição de ser lateral do São Paulo, nem reserva. Aí na defesa, ele diferentemente, né, da escalação normal de 3 zagueiros, como o São Paulo não tem elenco, ele foi só com Alan Franco e Sabino, né, os 2 zagueiros do São Paulo. No meio campo ele colocou Luan e Pablo Maia, Rodriguinho na frente como esse homem mais camisa 10, e na frente uma linha de 3 com Dineno, com Tapia e com Ferreirinha. Dineno mostra também que é um jogador muito fraco, muito aquém daquele jogador que chegou no Cruzeiro com status de grande atacante e tudo mais. Teve uma chance cara a cara antes do gol do Sport e chutou mascado, a bola foi para fora, perdeu uma oportunidade incrível. E o São Paulo totalmente sem entrosamento, né? Um time ali, um catado praticamente em campo, colocou ali os jogadores completamente reservas, tirando o Ferreirinha, que às vezes entra, né, e tal, como titular, mas o resto do time praticamente todo reserva. E
Aí o Yang fez aquela pataquada, né? Fez aquela aberração na saída de bola, deu o gol praticamente nos pés do jogador do Sport, do Lucas Lima, 1-0 pro Sport. Aí o que já estava complicado começou a complicar mais, porque um time sem entrosamento, um time completamente sem energia. Você vê que o São Paulo não conseguia ter a bola sob os seus domínios, e aí o jogo foi se arrastando por conta muito dessa questão aí, dessa falha do goleiro Yang. E aí, no segundo tempo, volta o Crespo coloca praticamente os mesmos jogadores, né, no começo da partida, e aí nos minutos iniciais ali do segundo tempo, um cruzamento na grande área, o Derek, o jogador lá do Sport, também subiu sozinho, dessa vez sem chance nenhuma de defesa para o Yang, a bola foi no cantinho ali, apesar dos 2,1 metros do goleiro, ele não conseguiu espalmar. 2-0, aí você fala, bom, beleza, é uma derrota que já estava meio que na conta, por conta dessa situação do São Paulo ter que colocar todo o seu time reserva, porque não tem elenco à disposição para disputar duas competições como é Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí, a partir daquele momento, você já dá aquela relaxada, você fala, bom, beleza, um jogo descartado, já estava desde então mais ou menos previsto isso. E aí, o Crespo começa a fazer alterações. Ele tira o Luan, bota o Bobadilla, que se não o principal, é um dos grandes jogadores do São Paulo nessa temporada. O Bobadilla, quando ele entra, é impressionante a organização que ele dá para esse meio de campo, o toque de bola, e dessa vez ele entrou como um camisa 10, né? Ele entrou praticamente para articular esse meio campo do São Paulo, e foi magnífico, né? Pelos pés dele, muito pelos pés dele, que sai o empate do São Paulo. Então entra o Bobadilla no lugar do Luan, entra o Lucas no lugar do Rodriguinho. Foi importante esse jogo para o Lucas ter rodagem também, que vem de uma lesão muito grave. Foi importante para ele ganhar minutagem também dentro de campo. Entra o André Silva no lugar do Dineno, e entra quem mais? Entra o Henrique no lugar do Ferreirinha. Grata surpresa, Henrique do Carmo, mais um bom jogo que esse menino da base do São Paulo entra. É uma chance importante que ele teve, e acho que ele correspondeu à altura, porque jogou bem e foi pra cima, agudo, no 1 contra 1, não teve medo, não teve insegurança. Um ótimo jogo do Henrique do Carmo, mais um ponto ganho aí pra ele, pra continuar aí na briga, né, para ser titular do São Paulo, eventualmente, quem sabe um dia, para o Henrique do Carmo. E aí também entrou Ferrarese no lugar do Alan Franco, e o São Paulo, a partir dessas mudanças do Crespo, mudou o jogo, né? E aí o São Paulo foi para cima, começou a empilhar chances uma atrás da outra, volume de jogo começou a aumentar cada vez mais, e sai o gol do Lucas, um golaço de cabeça do Lucas, faz o 2-1. E o São Paulo continuou martelando, indo pra cima. Você achava que todo lance de ataque ia sair o gol do São Paulo. E aí o gol não saía, começou a gerar aquela ansiedade. Você vê que os jogadores dentro de campo estavam sabendo que eles tinham condição de empatar e até virar, mas o gol não estava saindo. E foi indo, até que no finalzinho, praticamente nos acréscimos, num lance ali dentro da grande área, a bola sobrou pro Mike, ele deu na cara dela. A bola, acho que já tinha entrado antes no lance anterior, mas a bola sobrou pro Mike, ele foi, bateu, rebateu, a bola entrou, bateu no goleiro, bateu no zagueiro, entrou no canto do fundo da rede, e o Mike faz o gol de empate do São Paulo. O São Paulo teve chances ainda de virar com o Gonzalo Tapia, e aí perdeu esse gol na sequência, mas um gol para dar aquele alívio, né, do empate, que não é do melhor dos mundos. O São Paulo tem time e condição, time titular, eu digo, para ir lá e ganhar, vencer, trazer os 3 pontos, mas diante do contexto, repito mais uma vez, por conta de todo o time reserva que lá estava, somar um ponto acabou vindo com sabor de vitória para o São Paulo nessa condição, diante desse cenário. Então, o Michael estava criticando muito ele, porque ele estava errando muitos passes na reta final do jogo, mas faz o gol salvador, muito importante para ele, para dar confiança, para ele continuar crescendo, entrando. Vai ser importante para o Mike, é importante a gente ter um lateral reserva para o Cedric, e gratas surpresas de Henrique do Carmo mais uma vez. E claro,
Bobadilha e Lucas voltando a fazer gol é sempre importante pro tricolor, tá bom? É isso, galera. Quero muito saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para todo mundo. Vamos São Paulo!